Olá, bom dia Arapiraca, bom dia Alagoas, bom dia Brasil, bom dia você que nos acompanha pelo rádio comunitário. Eu sou Rejane Barros e a partir de agora já entrou no ar a Abraço Entrevista, um programa da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. Onde quer que você esteja, pelo rádio, pela frequência 105,9 FM, pelos nossos canais nas redes sociais, Rádiosnet, YouTube da Abraço Brasil, Rádio CPA-FM em Cuiabá, que neste momento retransmite a nossa programação, Rádio Rural Web em São José da Tapera, também aqui em Alagoas, Rádio São Sebastião, Rádio Benfica, lá em Fortaleza, no Ceará. E a todos que nos acompanham. Eu sou Rejane Barros e vou fazer a minha audiodescrição para receber com um abraço alagoano os nossos convidados de hoje, comunicadores apaixonados pela comunicação e a cultura, Carlos Galdino e Israel Neto, dois feras fazedores da cultura paulistana. É isso mesmo, eles estão lá em São Paulo. Carlos Galdino tem toda a sua trajetória inspirado também na cultura nordestina, especialmente em Pernambuco. Israel Neto é um paulistano, eles estão lá em São Paulo, capital, e ao mesmo tempo estão aqui em Alagoas, em Arapiraca e por todo o Brasil, através das rádios comunitárias. Eu sou Rejane Barros, vou começar a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de 38 anos, tenho cabelo na altura do ombro, com alguns reflexos bem leves, em tons castanhos. Estou usando uma blusa rosa, rosa cheguei, já no clima também do carnaval, um brinco de pérolas com brilhos, formato arredondado. Estou levemente maquiada com batom rosa. Tenho 1,58 m, estou sentada aqui no estúdio, rodeada de uma espuma para nossa acústica, da acústica do estúdio, um microfone, rodeada de computadores, os nossos instrumentos de cada dia, e estou aqui na sede da rádio, no bairro Capiatã, na rua Guanabara, em Arapiraca, onde hoje está um sol lindo e maravilhoso. Agora eu vou daqui, juntamente com todos os ouvintes, receber os nossos convidados que estão lá em São Paulo e, ao mesmo tempo, em todo o Brasil, através das ondas sonoras do rádio comunitário. Seja bem-vindo, Carlos Galdino. É uma alegria ter você aqui no rádio. Eles também representam a Rádio Cantareira FM, que é quem traz aí o nosso tema de hoje também, um tema super necessário da história, né, da recente história, por que não, do nosso Brasil, a série documental 1964, Lembrar para que não mais aconteça. É a ditadura militar nas ondas do rádio comunitário e a história do Brasil para que não mais aconteça. Carlos, seja bem-vindo. Faça a sua audiodescrição para a gente receber o Israel Neto também aí em São Paulo. Muito bom dia, Rejane, bom dia, Israel, bom dia aos ouvintes da Abraço Brasil, das rádios comunitárias. É uma alegria poder falar para vocês. Antes de continuar a minha audiodescrição, eu sou um homem de idade mediana, né? Eu não sei se é assim, é a primeira vez que eu estou fazendo uma audiodescrição, tá? Se eu estiver errado, Rejane, você vai ser a minha professora nisso aqui. Sou um homem de meia idade, né? Eu ia dizer idade mediana, e o pessoal ia pensar que era a idade média lá atrás. Não, idade mediana, né? Tenho idade, meia idade, né? Meia idade, 46 anos. Estou com uma camisa branca com umas pintas rosa e azul claro, né? E atrás de mim tem uma parede com uma estante de livros. Eu uso bigode, barba, um pouco calvo, e sou um homem pardo, né? Eu não posso dizer que sou exatamente negro, porque eu não sou retinto. Um homem pardo, uso bigodes, barba, calvo, e acredito que é isso, Rejane. Perfeito, perfeito. Carlos Galdino, agora vamos
ao nosso artista, produtor cultural, fazedor de cultura, representando também a Rádio Cantareira FM, Israel Neto. Seja bem-vindo ao Rádio e as Redes. Muito obrigado. Bom dia, Rejane. Bom dia, Galdino. Todos os ouvintes aí das diversas rádios que nos ouvem, nos contemplam com seus ouvidos. Eu sou homem negro de pele clara, careca, uso óculos, estou com uma blusa azul e atrás de mim há alguns quadros coloridos, né? E acompanhando aqui à minha esquerda, Oxum. Poxa, é um prazer estar aqui para conversar sobre esse projeto, sobre a comunicação comunitária, sobre a cultura e como que, enquanto Brasil, né, um Brasil continental, né, a gente pode trocar algumas ideias e pensar, né, como que nós, enquanto rádios comunitárias, enquanto comunicadores e artistas, possamos fazer com que a nossa memória permaneça, né? Hoje estamos aqui por conta desse projeto, que é uma dessas ações que a rádio se propõe a documentar, a deixar para a posteridade e refletir contemporaneamente sobre fatos que precederam a gente, são muito importantes para a história do nosso país. Então, um prazer estar aqui. Perfeito. Para você que está chegando agora, são 9h09, horário de Brasília, porque lá no Mato Grosso, onde nós estamos pela rádio 105,9 FM, rádio CPA FM, são 8h09. Muito obrigada, onde quer que você esteja. Daqui a pouco a gente manda um cheiro para todo mundo. Gente, muito obrigada e um bom dia para as rádios parceiras que retransmitem neste momento o nosso conteúdo, os canais do YouTube, do Rádiosnet e do Facebook, e também do Instagram da Abraço Brasil, a Rádio Comunitária CPA-FM 105,9 FM em Cuiabá. Nós estamos transmitindo aqui e apresentando da Rádio Comunitária 105,9 FM de Arapiraca, Alagoas, Rádio Salomé FM também aqui em Alagoas, lá em São Sebastião, e Rádio Benfica de Fortaleza, lá no Ceará, em sintonia 87,9. Um abraço, bom dia Fortaleza, bom dia Benfica, bom dia Ceará, e bom dia a todos que nos acompanham. A Rádio Cantareira FM, aí em São Paulo, onde nossos companheiros, representantes, comunicadores culturais e populares estão aqui conosco. O tema de hoje, gente, a Rádio Rural, FM Web também, de São José da Tapera, no Alto Sertão das Alagoas. Bom dia, estamos retransmitindo aqui em São José da Tapera. Um beijo, São José da Tapera e a Rádio Rural FM Web. O nosso programa de hoje, a nossa pauta de hoje é a série documental 1964. Lembrar para que não mais aconteça, nas ondas do rádio comunitário. E por isso nós estamos recebendo hoje, aqui na Abraço Entrevista, esse programa que é da Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, Carlos Galdino, poeta, músico, produtor cultural e bacharel em Direito. Ele pulsa na cena artística de São Paulo desde 1998. Sua trajetória é marcada pela palavra e pela comunidade, tecendo versos e pontes entre a literatura, a música e a comunicação. Esse é um pouquinho da história do nosso entrevistado. E recebendo também Israel Neto, que é autor, produtor cultural e músico, morador da Brasilândia. Atua há 8 anos na rádio comunitária Cantareira. Foi host do programa Reviva Rap e nos últimos 3 anos atua como diretor artístico da rádio, com programas incríveis. Esses dois são fazedores de cultura no estado de São Paulo e no Brasil. Eu quero aqui começar a falar um pouquinho, conhecer mais da história do Carlos Galdino, mas não sem antes agradecer, já que eu tenho a oportunidade de estar com ele. Ele está lá em São Paulo, eu estou aqui em Alagoas, esse livro, que é uma das obras que eu ganhei, que ele carinhosamente enviou aqui para a Rádio Comunitária, aqui para Arapiraca, e eu recebi, é uma das obras do Carlos, É Amor ou é Besteira? E eu, claro, vou começar com uma das poesias que eu adorei, que eu achei, assim, muito linda, assim, muito que a gente vive hoje, né? Na verdade, esse amor também, essa maneira de expressar sentimentos através das redes. Palavra. Ela não tem palavra. Já disse que não me queria, disse adeus, se despediu,
mandou recados, deixou mensagens, me bloqueou no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, falou para as amigas, prometeu para os irmãos e pais. Ela não tem palavra, ela tem um coração e ama. Show de bola, Carlos, parabéns, muito obrigada, tá? Guardo com muito carinho aqui uma das suas obras e a comunicação faz isso, aproxima. Eu ainda não tive a oportunidade de abraçar o Carlos Galdino pessoalmente, assim como o Israel Neto, mas São Paulo também é bem ali, todo nordestino tem um familiar, um parente em São Paulo, e eu não sou diferente, e na próxima ida eu quero ir aí na Rádio Cantareira FM. Para falar do tema de hoje, que é um tema tão necessário, de um Brasil recente, de coisas que acontecem, da censura que ainda acontece, da falta de liberdade de expressão que ainda acontece, da perseguição que comunicadores, artistas, de um modo geral, enfrenta ainda. Falar o que é democracia, entender o que é democracia e ajudar os ouvintes do rádio, da comunicação comunitária, não é uma tarefa fácil. Carlos e Israel, como surgiu a ideia da série documental 1964? Sejam muito bem-vindos e obrigada por dividir esse trabalho, esse projeto de coragem, de resistência através do rádio, através da comunicação. Muito bom. Deixar o Israel falar, né? Obrigado, viu? Obrigado. Deixa o Israel falar, que o Israel está aí bem inteirado, o produtor dessa série, deixa ele falar a respeito, que tem bastante propriedade para falar a respeito dessa ideia, de como surgiu a ideia do documentário e o tema. Muito bom, Galdino. O Galdino está com a gente, na verdade, desde a primeira série, né? Essa série ela é uma execução de um edital público que tem aqui na cidade de São Paulo para as rádios comunitárias, né? Então, nos últimos 3 anos, nós temos participado com alguns projetos, né? Então, o primeiro ano foi o projeto Desconstruindo Amélias, onde a gente discutiu a questão do combate ao feminicídio, à violência contra a mulher, e como mulheres incríveis aqui do nosso território atuam em diversas áreas, né, pautando isso. O segundo ano foi onde a gente trabalhou a mulher negra, e aí também exploramos todo, né, uma facetária assim, de diversas personagens e ações onde a mulher negra está. E esse ano foi esse tema da ditadura, né? Porém, diferente dos outros anos, a proposta foi ser algo um pouco mais documental, né, do que o que tradicionalmente nós fazemos de entrevistas, de bate-papos, porque a gente tem um lápis histórico, né? A gente sempre diz, quase virou senso comum entre nós brasileiros dizer que o brasileiro não tem memória, o brasileiro esquece fácil, né? Então, além do desafio que é uma rádio comunitária produzir uma série documental pensando em estrutura de roteiro, pensando no formato mesmo do áudio, vamos dizer assim, e da pesquisa, nos pareceu que era um desafio, né? Então, veio dessa forma, muito embalado com o ano passado, onde, né, nós refletimos sobre os 60 anos do golpe militar, né? E aí isso, obviamente, ganhou um outro contexto, quando no final do ano, né, o Ainda Estou Aqui ganha projeções mundiais. Então parece que o Cosmo deu uma alinhada aí para que esse programa pudesse esticar um pouco a sua intenção, a sua ambição de chegar no público, né? Então é um pouco desse contexto. E falando nisso, viu? O seu áudio tá fechado, Regiane. Perfeito, Carlos. Com Agora você agora. 9h17. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Daqui a pouco a gente manda aí alô e um cheiro para todo mundo. Segura aí, Carlos Galdino. Olha, o Israel falou, né? E nós falávamos nos bastidores, né? Muito bom que São Paulo tem uma lei de fomento com um valor considerável, inclusive para as emissoras de rádio da cidade, e é lamentável que o restante do país não tenha. E quando o Israel me convidou, fiquei muito honrado, né? Me convidou para fazer parte, narrando
textos do documentário, eu fiquei muito feliz, porque é tão importante que nós discutimos e possamos falar sobre os horrores da ditadura militar, porque nós temos aí muita gente ainda que desconhece e gente que conhece, que sabe que existiu, mas faz questão de dizer que não existiu o golpe e que não existiu tortura, que não existiu toda a série de atrocidades que foram cometidas ao longo dos anos da ditadura militar no Brasil, e que essa ditadura ainda tem resquícios fortíssimos, fortíssimos, não só de ditadura, mas também de escravagismo, né? Nós temos isso, tem muita gente que tem isso arraigado e que faz questão de dizer que não existe, pratica no dia a dia e faz questão de dizer que não existe. E nós temos o papel, quanto rádio comunitária, de esclarecer, dizer, olha, não, existiu sim, reforçar isso. E esse tema é um tema muito importante, porque nós vivemos recentemente muito próximos de um segundo golpe, de um outro golpe, porque nós temos muitos golpes na nossa história, golpe contra as mulheres, golpe contra os direitos da população periférica, da população pobre, golpes contra os trabalhadores, como a reforma trabalhista de 2017. Então, são golpes dentro de um golpe. Mas o golpe maior, quase, que nós sofremos aí com o governo anterior, que não iria sair do governo por muito pouco. Então, discutir para que não aconteça, esse documentário ele calha muito bem, tanto com a questão do filme, né, que o Israel falou que os cosmos se alinharam aí, é bem interessante, e também com a questão do momento, que acho que é importante que nós possamos tocar num assunto como esse. E é um desafio gigante para a comunicação comunitária, porque o Israel, até em algum momento, a gente falou assim, como é que os caras aceitaram a gente fazer esse tema, né? Porque é uma verba pública, e a gente vai tocar na ferida, falar assim, existem pessoas que ainda hoje, em governos, em instituições, que apoiam o golpe, apoiaram o recente, apoiaram o antigo, inclusive veículos de imprensa que apoiaram o golpe, e tem deles que ainda apoiam, né? Tem grupos de emissoras de rádios comerciais que ainda apoiam o golpe, e a gente precisa falar sobre isso e dizer, dar nome aos bois. Perfeito, Carlos. Você tocou em algo muito importante, do poder da cultura, do poder da arte, de como a Política Nacional de Cultura, a PENAB, se usada como deve ser usada, como foi criada para ser usada e executada pela cultura brasileira, ela transforma, porque é através da cultura, é através da política nacional que nós podemos mostrar a história do Brasil. E da felicidade de ver que ainda estamos aqui, que o filme educou muito e está educando. Então, esse é um pouquinho do poder da cultura brasileira, do poder da cultura que possibilita vocês, produtores culturais, trazer a história que a gente vê minimamente nas salas de aulas, a história que a nossa geração não conhece ainda, a geração de jovens e muitos, como bem falou o Carlos. Então, quando vocês conseguem, através de um edital, dar voz, dar vida à história, a história para que não mais aconteça, é de uma importância, e aí eu venho com Paulo Freire, é esperançar. Então, é esperançar na cultura, é saber que nós estamos com muita luta, infelizmente com muito sangue, com muitas lágrimas, com muito sangue mesmo, pensar e acreditar que nós podemos deixar um futuro melhor no Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu queria conhecer, juntamente com os ouvintes, mais um pouquinho da história de vocês. Quem é o Carlos Galdino, que está aí em São Paulo, que nasceu em São Paulo, mas que veio para Pernambuco, que teve uma forte convivência? Quem é o Israel Neto? Fazedores culturais, e como vocês analisam a conjuntura política, cultural neste momento,
depois de termos também passado tempos, anos amargos, depois de uma pandemia, e a cultura ressurge com essa esperança de dias melhores, mas não esquecendo do quanto ainda a cultura sofre censura. E neste momento, eu quero usar também esse microfone que eu tanto me orgulho, que foi meu empoderamento como mulher, como cidadã, desde os 13 anos, eu faço comunicação comunitária. Quero parabenizar o professor Dr. Luiz André de Toledo, que está em São Paulo, em São José dos Campos, neste momento, defendendo a sua tese de doutorado, que tem como trabalho de pesquisa, de estúdio, o rádio comunitário, a comunicação comunitária. Então, isso para a gente é de um esperançar, é de um orgulho que só nós do movimento que lutamos pela democracia de uma comunicação livre sabemos. Então, professor Luiz André de Toledo, nosso abraço e a nossa gratidão, que em breve estará aqui para falar da sua tese de doutorado que defende a comunicação. Carlos, por favor, nos conte um pouco da sua história até chegar hoje aqui a esse documentário, a tantas outras obras culturais que, com certeza, você e Israel lideram aí, estão à frente, trazendo pessoas, agregando, contribuindo também com a economia, porque quando a gente faz cultura, a gente contribui com a economia, com a história, com a melhoria de vida em nossas comunidades. Eu vou deixar o Israel falar primeiro, porque aí ele fala e eu me espelho no que ele está falando. Aí eu vou deixar o Israel, deixar não, né? Falar para o Israel falar um pouquinho dele, e aí na sequência eu falo. Pode ser, Israel? Pode ser. Pô, gente, prazer estar aqui, né? Reafirmo isso, né? Principalmente essa coisa da rádio comunitária. Eu sou novo, mas eu venho do período que eu trabalhei numa rádio pirata aqui um tempinho, e chamada Rádio Pirata na época, né? E eu lembro mesmo, né, de sair com os transmissores na mão, correndo, que alguém tinha avisado que a Polícia Federal estava circulando, né, pela região, né? E eu tô falando isso aqui da Brasilândia, que é um bairro da periferia do Zona Norte de São Paulo, um bairro enorme, né? Então, para vocês terem noção, pelo último censo, a Brasilândia já está em 300 mil habitantes, maior que muitos países pequenos do leste europeu e maior que muitas cidades. Porém, da mesma forma que ela é grande, ela tem essa marca do esquecimento. Então, se eu contar para vocês que a Brasilândia não tem nenhuma biblioteca, né, não estou exagerando. Então, é como se fosse um país com 300 mil habitantes sem nenhuma biblioteca. Né? Só para vocês terem uma noção dessa perspectiva. Né? Isso gerou com que a gente pudesse se organizar. Né? Então, a Brasilândia pariu a Rádio Comunitária Cantareira, que está né, formalmente há quase 30 anos comunicando, né? Pariu Rosas de Ouro, por exemplo, pariu o primeiro terreiro tombado do Brasil aqui na cidade de São Paulo. Né? Então, pariu movimentos que, pelo descaso, pela ausência, as potências ganharam outra força. E eu faço parte desse movimento de cultura que, talvez não organizado nesse sentido acadêmico, mas no sentido mesmo de sonhar com a arte, poder colocar ela no mundo, né, de alguma forma me contemplou, chegou até mim. Né? Então eu conheci o hip hop desde muito cedo e foi ele que direcionou minha vida no sentido da palavra, no sentido do estudo, no sentido da produção cultural e outros caminhos. Né? Atualmente trabalho mais com literatura, então escrevo, sou sócio de uma editora, publico meus livros, tenho circulado aqui a São Paulo e outros estados, falando um pouquinho desses materiais, que também ganharam lugares em outros, ganharam espaço em outros lugares do mundo, né? Principalmente com a cultura negra, pensando essa cultura negra no futuro, né? O que nós chamamos aqui de afrofuturismo. Inclusive, o ano retrasado estivemos aí em Alagoas, na Bienal de Maceió, foi lindo. Eu tive o prazer de 2009 escrever sobre o Quilombo dos Palmares, publicar um romance sobre o Quilombo dos Palmares, que saiu em 2011, fiz uma segunda edição em 2018 e
tinha ido a Palmares em 2012, e aí pude voltar o ano retrasado para poder, inclusive, deixar minhas obras lá, né? Foi quase um ritual que eu fiz, no sentido que aquela terra me inspirou a produzir aquelas obras, então aquela terra eu precisava devolver aquela terra fisicamente, aquelas obras, né? Então é esse movimento, né, de loop, né, de voltar, né, esse tempo espiralado. Então, acho que isso é muito importante. Pensando a cultura, né, nesse retorno, a cultura, ela, enfim, como ela é algo que nos nutre de uma forma intangível, muitas das vezes é difícil as pessoas entenderem o papel dela, a potência, né? Então, muitas vezes a gente também fica em números mercadológicos, né? Então, vamos lembrar que, até mesmo fazendo uma crítica não crítica aqui, mas pensando em Ainda Estou Aqui, a gente está pensando num orçamento milionário, a gente está pensando do diretor que tirou dinheiro do bolso para poder fazer acontecer, e é muito dinheiro, né? Então, é um orçamento que talvez muitas cidades aqui do interior de São Paulo enfim, dos outros estados que estão retransmitindo esse bate-papo, nunca tenham tido acesso para um filme, né? Então, acho que isso também tem que levar em conta. O que é a verdadeira produção cultural do país? A verdadeira produção cultural do país está invisibilizada, ela não tem esse recurso, né? Então, obviamente, a gente fica feliz, toda essa posição, mas a gente literalmente está falando de um outro mundo, né? É como se nós fôssemos Plutão e ainda estou aqui, e esses materiais da produção cultural fosse Saturno, né? Fazendo a comparação de tamanho. Mas, de qualquer forma, ela mexe um pouco na estrutura e fala um pouco, né? Então, ainda creio que essa cultura ainda precisa ser mais capilarizada na base, né? Tu falou da PNAB, ano passado eu prestei assessoria para uma cidade aqui de São Paulo, que eles receberam um recurso, que esse recurso nunca tinha entrado na história da cidade. Então, esse recurso foi difícil até repartir, porque os grupos locais não estavam organizados para receber esse recurso, para escrever edital, para se constituir enquanto, né, um ponto de cultura. Então, são todos desafios que, às vezes, o dinheiro só não dá conta, gente. Então, não adianta só colocar dinheiro, né, para poder produzir. Então, precisa de uma infraestrutura, precisa de uma formação, né? E, às vezes, é isso. Às vezes, o edital não vai dar conta, porque, eu sempre brinco, né? É editais, não é editodos. Então, também, muita gente vai ficar de fora. Então, são reflexões, desafios que é importante que a gente faça, é importante que a gente tenha a liberdade de fazer. Então, acho que esse outro momento também nos permite isso. Então, acho que fico com um pouquinho dessas reflexões, pensando nesse acesso da gente quanto cultura. E finalizo aqui uma experiência muito importante aqui na cidade de São Paulo, que é o Programa Vai, que é um edital que completou ano passado 20 anos. Mas ele é super importante, ele é um marco, Regiane, e até peço para que os nossos colegas de outros estados façam uma pesquisa para conhecê-los, porque foi o primeiro edital a repassar um recurso para um CPF. Então, a prefeitura repassava esse recurso para o CPF. Hoje em dia, é normal isso, mas pense isso há 20 anos atrás, né? Hoje, esse edital, para você ter noção, ele está em 50 mil, em 100 mil, passado no CPF, para a cidade de São Paulo. Então, foi algo revolucionário nesse sentido. O Rio de Janeiro foi ter experiências como essa há 2 anos atrás só, né? Então, acho que é importante pensar como que esse edital ele pode servir de inspiração, porque é um edital voltado à cultura produzida nas periferias. Então, tem esse outro agravante. Então, a maioria desse recurso é destinado a jovens negros da periferia. E isso mudou um pouco da cultura na cidade de São Paulo. Obviamente, criou outros calos, criou outros vícios, mas mudou a cena cultural da cidade, fez injetar dinheiro no setor da economia criativa, no setor de equipamentos de som, no setor do audiovisual, enfim. Então, são reflexões que têm que partir para além do financeiro, para além de repassar recursos, como que mexe na estrutura, né? Depois a gente volta a falar, mas queria dar esse panorama. Está mutado. Está fechado o seu microfone. São 9h32. Que alegria estar falando com vocês, estar aprendendo mais, estar passando para os nossos ouvintes, para tantos comunicadores,
culturais, de rádios comunitárias, as rádios comunitárias que, neste momento, retransmite o nosso conteúdo. Eu quero mandar um abraço aqui para a Comissão de Direito à Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do qual eu represento a Abraço Brasil, o pessoal aqui acompanhando, todos os movimentos que acompanham neste momento, as rádios comunitárias que irão retransmitir. Mandar agora um beijo, gente, para todo mundo que está aqui acompanhando a gente, ao João Gamer está acompanhando a gente, um abraço, ao Papo Subjetivo da TV Liberdade aqui em Arapiraca, muito obrigada. Beto Souza, bom dia a todos, Rádio Cantareira presente, bom dia, Beto, bom dia, São Paulo, bom dia a todos da Rádio Cantareira FM, a Jeremias dos Santos, o nosso presidente da Abraço Brasil, que disse, vamos colocar na quarta-feira aqui a Abraço Brasil, para que todas as rádios e todos os meios de comunicação possam divulgar, possam retransmitir, porque o nosso povo precisa, de fato, ainda conhecer a nossa história. Jeremias, nosso presidente, está neste momento na Rádio CPA-FM, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, onde são 8 horas e 34 minutos, a Rádio Rural FM Web, em São José da Tapera, Maria Aparecida do Amaral, Godói, bom dia, Maria, só não sei a cidade que você está. Nega Medeiros, lá no Rio Grande do Norte, abraço a todas as rádios comunitárias do Rio Grande do Norte e abraço Potiguar. Papo Subjetivo diz, parabéns, Rejane, por essa escuta que preserva a memória, o passado e a história, que permite que as pessoas, enquanto conjunto social, tenham titularidade da sua história. O meu noivo, meu querido Pedro Josafá, está acompanhando a gente, está em casa. Parabéns pela coragem de levar esse tema tão importante ao nosso povo. Não podemos calar nem aceitar jamais ditaduras, seja elas de que tipo for. Um beijo, meu bem, muito obrigada. Seu Gival está acompanhando a gente, ele é advogado e também comunicador popular, está acompanhando a gente. E a Maria Aparecida, bom dia, muito bom esse tema. A professora Alda Higino está acompanhando a gente pelo rádio, justamente com o Jal, seu companheiro e nosso companheiro aqui da rádio, que apresenta o programa Nascer de Novo. Dona Sebastiana nos escuta só pelo rádio, está preparando o almoço junto com o seu Pedro. Beijo. A Leu também acompanha a gente pelo rádio, a magia do rádio ali, de ficar organizando o almoço, organizando a vida, e na sintonia 105,9 FM. Agradecer aos nossos patrocinadores culturais, Grupo Coringa, que tem responsabilidade cultural e social, que há 23 anos ajuda a nossa rádio a oferecer mais segurança alimentar, mais dignidade. São quase 2 toneladas de fubá. A fubá ou fubá, como é culturalmente conhecido, para fazer o cuscuz nosso de cada dia, o bolo, o mingau. São quase 2 toneladas que a nossa rádio distribui mensalmente às comunidades mais vulneráveis, comunidades terapêuticas, ajudando assim na segurança alimentar do nosso povo. Também de ervas e variedades, rede de supermercado Albuquerque, loja Mercomplage Limitada, estúdio Grace Magalhães e JS Manutenções. E aos colaboradores que mensalmente colaboram com a nossa rádio para que o nosso trabalho de comunicação, de cultura e social possa continuar. Já são 23 anos fazendo comunicação comunitária em Arapiraca. Um grande abraço para o aniversariante de hoje, o seu Nivaldo Nunes da Silva. Parabéns, feliz aniversário. Carlos e Israel. A PENAB, primeiro, né, a Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, aí virou a Política Nacional, e por 5 anos aí nós temos essa, digamos assim, que segurança de fazer cultura. Porém, acontece que, por falta de informação, de vontade da gestão, do deserto de comunicação que ainda existe no Brasil, os fazedores de cultura muitas vezes ficam de fora, ou têm dificuldade para disputar editais, para fazer editais, justamente porque nós não temos uma cultura de ler, de estudar, de pesquisar. Muitos municípios não conseguiram ainda concluir a PENAB, né? O meu município aqui em Arapiraca é um dos, que o edital já foi aí fechado por 3 vezes, porque, claro, não está de acordo,
né? E aí nós pedimos novamente, gostaríamos de saber quando vai ser reaberto. Muitos outros municípios de Alagoas e do Brasil também não concluíram, o que seria por recomendação do governo, do Ministério, até dia 31 de dezembro. Nós já estamos aí indo para o mês de março, para o terceiro mês do ano. E muitos municípios que negam, né, o pior, eles querem passar para a população que esse dinheiro é um dinheiro que a prefeitura injetou, e não é, gente, tá? Então, infelizmente, ainda acontece muito isso. Ah, que prefeito legal, ele destinou. Não, ele não destinou nada, gente. Essa verba é uma política nacional, é do Ministério da Cultura, do governo federal. Infelizmente, alguns podem achar, nossa, o que ela está falando? O que é a realidade para muita gente? E outras aberrações também de alguns municípios, aqui de Alagoas, na Paulo Gustavo, 5 municípios devolveram dinheiro com a alegação de que não existiam fazedores de cultura naqueles municípios. Pasmem vocês, é isso mesmo. E essa realidade, infelizmente, não é a realidade só de Alagoas. É a realidade em muitos municípios, principalmente os municípios menores. Eu gostaria que vocês pudessem falar com toda a propriedade, com todo o conhecimento, de como é importante um setor cultural, uma comunidade cultural, aprender a cobrar, aprender a ir até a gestão, aprender a perguntar, nós precisamos participar desse edital, construir o edital, e qual a importância de um conselho cultural, e quando não tem, pode também organizar e fazer um fórum cultural. Porque a partir do rádio a gente já viu muita transformação, mas a gente ainda precisa que os fazedores de cultura se apropriem dessa força que nós temos. Porque, como eu sempre falo, e até já fui, enquanto rádio, perseguida por isso, mas jamais a censura, é sobre isso que nós estamos falando hoje, jamais a ditadura, e nós não vamos aceitar, é que em uma das minhas falas, eu falei, gente, a gestão passa, a cultura não. A cultura é do povo, a cultura somos nós. Então, acho que a gente precisa se apropriar disso, né? Cada fazedor de cultura, que independente da gestão, que esteja no município, que esteja no estado, que esteja no governo, a gestão passa, mas a cultura, a história, a memória, não. Carlos e Israel. Olha, Rejane, é muito importante o poder público, né? Ele financiar, ele fomentar a arte e a cultura, porque é a partir da arte e da cultura que nós podemos mudar a nossa história e lembrar de coisas como o golpe para que não aconteça mais, para que nós tenhamos cidadãos e cidadãs mais conscientes dos seus direitos e que possam não aceitar determinadas posições, determinados comportamentos políticos e sociais daqueles que estão à frente dos nossos destinos enquanto governantes. Uma outra coisa importante, então, é importante que nós tenhamos não só o edital, como o Israel falou, editais não é de todos, né? Então tem ali uma seleção. Mas é importante que a gente, como fazedor de cultura, consiga se unir, né? Eu chego para o Israel e falo, Israel, como é que faz isso aqui? Qual é o caminho? Qual é o edital que está aberto? Como é que a gente faz para a gente se organizar e melhorar a nossa comunidade a partir dessa verba que está disponível aqui para a nossa região? E essa coisa vem a partir da informação da União, porque exatamente isso que você falou, Rejane, por falta de informação, de conhecimento, é que muitas prefeituras, ou secretários, ou vereadores, chegam na população e falam, olha, essa verba aqui eu destinei, não sei quanto para a cultura. Não, você não destinou nada, você está executando uma verba pública que é de uma lei nacional de cultura. Então, é muito importante que nós nos unimos juntos, e aí a pessoa ou as pessoas que se unem e que começam a se informar, né, começam a pesquisar, começam a trabalhar juntas ali, porque na cultura eu não acredito em concorrência, porque eu acho que tem espaço para todo mundo.
Então, se as pessoas se unirem, eu acredito muito que o resultado a gente consegue mudar bastante, o resultado é outro, a gente consegue resultados muito positivos e duradouros, como você bem disse, as gestões passam, os partidos passam, mas a cultura, ela é do povo e ela continua. Assim como a história. Veja bem, esse documentário que nós estamos trabalhando nele, que vai ser lançado dia 6 de março, agora, na Rádio Cantareira, é um documentário que as pessoas do Israel conseguiu trazer pessoas para se unirem, trabalharem juntas. Ele é o maestro desse trabalho, dessa orquestra, né? Ele vai ali dando a dinâmica, o ritmo do trabalho, e o resultado é um documentário que ele começa a fazer uma reflexão a partir do ponto de vista do povo, desse povo perseguido, desse povo que é da periferia, né? Então, enquanto Israel me convidou, eu fiquei pensando, eu nem falei isso para ele, estou falando agora, começou a rodar na minha cabeça aquela história que eu sempre ouvi na voz daquele cara lá, caricato, lá do AI-5, aí é a minha voz que está ali em uma parte, isso é grande, eu fiquei tão feliz, né? Então, e é povo, eu vim do sertão, eu nasci em São Paulo, na periferia, e fui criado no sertão de Pernambuco, eu sei o que é não ter informação, eu sei o que é passar por uma ditadura e muitas vezes nem saber que tinham irmãos meus, familiares, outras pessoas que de repente não tinham nada a ver comigo, mas que estavam passando pelo golpe, que estavam sendo torturadas, as mulheres e os homens torturados, os trabalhadores. Então, a minha voz está nisso, eu digo, nossa, que alegria, eu me arrepio de ver isso. E aí, Israel foi o maestro disso, é o maestro que a gente está numa expectativa gigante. Até ontem ele estava falando de edição dos programas, uma expectativa para a gente poder, enquanto rádio comunitária, enquanto gente pobre, preta, da periferia, trazer a nossa versão e dizer, sim, existiu ditadura no Brasil, pessoas morreram, muito sangue foi derramado, a perseguição está aí, mas nós estamos aqui para dizer que existiu e passar para o povo a nossa versão. E aí, a importância dos fomentos nesse sentido, mas não só, se tivesse dinheiro, se não tem dinheiro, a gente faz também, mas se tem dinheiro, é preciso que ele seja utilizado e que as pessoas tenham acesso. E não só edital resolve, porque é preciso ter formação, é preciso ensinar as pessoas a como conseguir fazer um projeto, a como executar um projeto, porque não é só, é a mesma coisa que fizeram com os negros do Brasil. Olha, você está livre para viver aonde? Livre para comer o quê? Livre para morar aonde? Então, você não estava livre, é uma liberdade falsificada, é uma coisa que não existia. A mesma coisa, você dá um edital e você não fala como é que faz o projeto, como é que executa, não existe. Então, é muito importante, e esse documentário, ele vem fruto desse trabalho, e a gente fica muito feliz de ter participado e convidar todas e todos para ouvirem esse documentário, que estreia dia 6 de março, na Rádio Cantareira, e a gente vai, claro, na medida do possível, para que tenham acesso ao material. Só lembrando, assim, da dívida histórica do Brasil com os comunicadores também, com as rádios comunitárias, quanto sangue foi derramado, quantas pessoas, quantos comunicadores foram mortos, perseguidos, ainda respondem processo hoje, pelo simples fato de comunicar em sua comunidade, de comunicar nas comunidades tradicionais. A Abraço Brasil, a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, é uma dos desafios nossos, assim como os movimentos pela comunicação, da liberdade de comunicar, de cada povo, das comunidades tradicionais, ter o seu canal de comunicação. Quando nós estamos falando de tecnologia, quando nós estamos falando de direitos, tem muitos brasileiros que não têm sequer energia elétrica, não têm sequer acesso à energia elétrica, em que a internet é algo muito distante, em que o rádio,
O rádio de pilha é um meio de comunicação que fala, que ouve essas pessoas. O governo brasileiro, a Lei 9.612 de 98, é a lei que reconhece as rádios comunitárias. Portanto, ficou tão limitado que, se não fosse a internet, jamais seria possível eu conversar com o Carlos, com o Israel, conversar com o professor Dr. Luiz André de Toledo, que descobriu a Rádio Comunitária A Voz do Povo, A Voz de Deus, e tantas outras que têm um trabalho voltado para a comunidade, que têm um trabalho comunitário. Jamais seria possível a gente estar aqui se comunicando e compartilhando esse conteúdo. Mas o governo, ele criou essa lei, ele regulamentou a lei de rádios comunitárias e ele engessou, como sempre fala o nosso presidente, que é uma das nossas lutas. Inclusive, em maio, nós estaremos mais uma vez em Brasília, pedindo aí aos nossos companheiros, somos mais de 5.000 rádios comunitárias outorgadas, outras centenas em processo, porque ainda é um processo muito burocrático. Quando a gente pensa que vive a democratização da comunicação, ainda não. Então, é todos os dias uma luta pela não censura, pela não ditadura. Desses anos todos que eu estou no rádio, vocês falando aí, narrando as experiências de vocês, algumas coisas me emocionaram, como trazer para o rádio a questão de gênero, trazer o grupo LGBT. Eu estou falando de há 2 anos atrás, tão recente, né? Tão agora, tão futuro. E ele me falava assim, Rejane, aqui em Arapiraca nós temos 6 rádios comerciais, mais a nossa rádio comunitária. E ele falou assim, eu bati em todas as portas para poder falar da parada gay. E todos eles tinham uma desculpa. E você foi a única que abriu as portas para a gente falar sobre. Então, é sobre isso. É sobre falar do nosso povo, falar dos direitos, trazer a questão de gênero, trazer a voz, literalmente, do nosso povo, que isso, infelizmente, a grande mídia não está preocupada. Enquanto o nosso governo, ele também está preocupado com a grande mídia, mas com a população, com as bases, com a comunicação comunitária, falta um edital exclusivo para as rádios comunitárias, a exemplo de São Paulo, a exemplo do Rio Grande do Norte, e nós não temos um edital, uma política para que as rádios que sobrevivem no dia a dia ali da comunidade possam viver de projeto, possam disputar projetos, porque em todos os editais da cultura, você não vê nada para a rádio. E isso eu falo em relação ao meu estado, infelizmente, que nós já sentamos com o escritório do MINC, nós já cobramos, e a gente mostra ali o dia a dia, que toda a rádio comunitária é também um ponto de cultura, porque a nossa cultura está, em essência, nas ondas sonoras e no espaço, na sede. São 9h51, Carlos, Israel, a todos que nos acompanham, eu quero aqui mandar um abraço, Canal Cidade de São Sebastião, no DF conosco, muito obrigada. Estamos em Brasília, DF, esperando vocês em maio de 2025. E nós estamos lá, já convidamos aí os nossos amigos fazedores culturais da Rádio Cantareira, de todas as rádios comunitárias do Brasil, para estarmos juntos. João, meu sobrinho, João Barros, está lá no sertão de Alagoas. Um beijo, João, Deus te abençoe. A Gislene Lopes diz, os responsáveis não gostam dos fazedores de cultura que conhecem. E fazedores de cultura que atuam sempre têm a sua renda para manter a sua família. Exatamente. São trabalhadores da cultura. Nosso presidente Jeremias, quando os programas do documentário ficarão disponíveis para as rádios comunitárias, colocarem na sua grade de programação. É uma pergunta, e claro, que a nossa rádio aqui em Arapiraca vai retransmitir o maior orgulho do mundo. E fica essa pergunta, se pode, como que faz para retransmitir. Minha prima Sandra César está acompanhando a gente, muito obrigada, Sandra. E eu já deixo aqui o meu agradecimento, as considerações a vocês por essa aula, que vai ficar registrada no nosso coração, no coração dos ouvintes, de quem vai retransmitir e das nossas rádios. E um cheiro aqui para o jornalista,
conselheiro tutelar e psicanalista, meu amigo Severino Angelino. Bom dia, minha querida, um abraço. Bom dia, Severino, bom dia a todos os conselheiros tutelares, o nosso abraço. Carlos. Oi, Carlos, com você. Está me ouvindo? O Carlos está travado. Vou pegar a bola aqui. Acho que ele deu uma congelada aí. Poxa, obrigado. Que legal, né? Poder conversar com vocês, expandir essa proposta. Já respondendo Jeremias, o programa estreia agora dia 6, né? O primeiro episódio da série, são 12 episódios. Então, a gente vai discutir 1964, o ano mais longo da história brasileira. Depois a gente vai discutir o cemitério de Perus, que aqui na cidade de São Paulo foram achadas ossadas de perseguidos e desaparecidos políticos. Vamos discutir a perseguição, censura nos bailes blacks e nas escolas de samba aqui de São Paulo. Vamos discutir essa violência policial nas periferias, o quanto isso também é fruto desse rastro aí da ditadura. Vamos discutir esporte, a democracia corintiana. Enfim, são 12 temas, cada episódio por diferente. Vamos discutir a Constituição, vamos falar do Memorial da Resistência que tem aqui em São Paulo, vamos falar de um bairro aqui da Brasilândia, gente. Tem um bairro na Brasilândia que tem em torno de quase 10 ruas com o nome de personalidades que lutaram contra a ditadura. Então, você imagina você andar no bairro e você está numa rua chamada Olga Benário, aí você vira, você está numa rua chamada Carlos Lamarca, você vira, você está numa rua chamada Carlos Marighella, na outra rua, Patrícia Lumumba. Então, são histórias incríveis que vocês vão poder conferir nessa nossa série, que estreia dia 6 de março, às 18 horas, e vai ter reprise na Rádio Cantareira, sempre na segunda-feira conseguinte. E, obviamente, vamos disponibilizar para quem tiver interesse em transmitir. Afinal, é um produto que foi produzido com recursos públicos. Estamos falando de um rádio comunitário. Então, é uma comunicação com conteúdo livre, né? Então, como que a gente chama no nosso linguajar, copyleft, né? Então, todos vão poder ter acesso, vai ser um prazer. Só destacar que, contando por cima, foram 10 pessoas que participaram ali na produção. Então, tem a Jussara, que é a nossa coordenadora geral, o Galdino, que fez a parte das narrações. São 6 locutores, então cada episódio, cada 2 episódios tem um locutor diferente. O Alberto aí fazendo a edição, a Gabriela na produção, na pesquisa nós temos a Simone e ai meu Deus, esqueci o nome dele, e no roteiro a Elisângela com a minha coordenação. Então, enfim, é uma equipe fantástica que vai trazer ao mundo um trabalho muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, obrigado pelo espaço para poder comunicar isso e refletir sobre a nossa cultura. Fico à disposição para outras oportunidades. Um grande abraço, Israel, parabéns e gratidão por compartilhar essa história, a cultura, a luta, a resistência e esse documentário tão importante para a nossa história. Carlos Galdino. Rejane, muito obrigado pelo espaço. Israel, muito obrigado pelo convite, viu? Aproveitar para agradecer publicamente assim, aqui. Obrigado pelo convite. É muito importante que a gente participe e é um orgulho para mim poder participar de um documentário que, para mim, é um documento histórico do rádio comunitário, é um documento histórico do povo, produzido pelo povo e com uma verba pública, né, para isso. Agradecer às companheiras e companheiros que participaram do projeto e agradecer pelo convite. E agradecer a você, Rejane, não te conheço pessoalmente ainda, mas é como se conhecesse, né? Uma pessoa muito querida, agradecer pelo trabalho, pelo convite, pela acolhida. Espero você aqui em São Paulo. Diga, quando você vier, diga para a gente tomar um café, almoçar, Com certeza. Pessoalmente. E agradecer às rádios comunitárias parceiras, dizer que juntas as rádios comunitárias parceiras são muito fortes, alcançam muita gente, e o forte está a comunicar para a comunidade, para exercer o verdadeiro papel da rádio comunitária, que é estar junto das pessoas, nas periferias, nas quebradas. Então, agradecer a todas e todos, e vamos seguir juntos. E dia 6 de março, não esqueçam, estreia o documentário, contamos com audiências de vocês, e claro, vamos disponibilizar para que mais gente tenha acesso
a esse conteúdo e que a gente possa transformar a nossa sociedade a partir da reflexão, e esse documentário possa ajudar a gente, né, nessa reflexão. Carlos, muito obrigada. Em nome da Abraço Brasil, Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, do nosso presidente Jeremias dos Santos, de todas as rádios parceiras que retransmitem e irão retransmitir este conteúdo tão importante, a Abraço Entrevista de hoje. Gratidão, um abraço, estamos juntos no rádio, na vida, na luta e na cultura. Muito obrigada. Eu quero aproveitar, gente, para parabenizar, encerrando o programa de hoje, parabenizar a minha amiga querida Maria Silva, que hoje completa 60 anos. Uma mulher incrível. Nos conhecemos em 2016 com o Anjos do Riso, um grupo de ações voluntárias que realiza trabalho com música e arte nos hospitais e abrigos. E Maria, eu sempre falo do Anjos para a Vida. Maria, eu te amo muito, minha amiga. Feliz aniversário. Você é luz, você é vida, você é amor, você compartilha, você escuta. Eu agradeço muito pela nossa amizade e para você todas as felicidades e os girassóis na sua vida. Maria Silva, minha amiga querida, um beijo. Meu, Rejane Barros, dos meus entrevistados de hoje, de todos os ouvintes do rádio, das redes e da Abraço Entrevista. Parabéns, feliz aniversário, aproveita o seu dia. Carlos, Israel, São Paulo, Alagoas, todos os estados e rádios que retransmitiram o nosso programa, gratidão e até sexta-feira, aqui no rádio e nas redes. Bom dia, tchau, tchau. Um grande abraço.